Bom dia, chat. Tava aqui fazendo o setup todo porque hoje é dia de arrecadação. E de tartaruga, né? Claro. Como é que vocês estão? Já deixei o link fixo aí? Porque no lugar do Eduardo Leite arrecadando o Pix na maior cara de pau depois de ter subfinanciado o orçamento da proteção contra enchentes na cidade, a gente vai ajudar quem realmente tá trabalhando o ano inteiro pra tentar ajudar a população, que é a Casa de Mulheres Olga Benário, como sempre. Como já é uma casa que trata, a Casa Mirabal, por exemplo, né, que é a que a gente tá ajudando hoje, como já é uma que trata de mulheres em vulnerabilidade, é a que a gente optou por ajudar, porque aí vocês podem ter certeza absoluta de que o dinheiro de vocês tá indo pro lugar certo e pra gente que leva isso muito a sério. Então, hoje todas as doações vão pro Olga, seja LivePix, seja Superchat, mas eu deixei o link aí caso vocês queiram doar direto, porque pode ser também, tanto faz. Acho difícil vocês não saberem, né? Mas é a maior tragédia da história, já, no Rio Grande do Sul. De Porto Alegre é, sem dúvida nenhuma. E é esse o cenário que a gente tá vivendo. E a gente tá vendo a direita falando o Lula não faz nada, sendo que a direita sempre advogou pra subfinanciar os recursos públicos pra proteção contra enchentes. Então, é aquele momento lá que eu não consigo nem fazer piada com esse tipo de coisa, sabe? Tipo, não tem graça. O negócio é muito, muito calamitoso. E aí, se falta alguma coisa pra te radicalizar ou pra fazer com que você adquira o ímpeto de se organizar, a natureza tá tentando matar a gente, né, gente? E com razão. A natureza tá tentando matar o capitalismo à força. Então, cabe a nós acabar com o capitalismo antes, né? Antes que a natureza acabe com o capitalismo e com a gente ao mesmo tempo. Espero que todos vocês aí do Sul estejam bem. Cheguei a ver gente de esquerda dizendo que o Sul tem mais a que se fuder porque só tem nazista. Eu acho isso coisa de psicopata, sinceramente. Eu entendo, eu vou comentar isso aqui. Eu entendo a crítica ao show da Madonna e tal, mas eu não gosto muito dessa crítica, eu vou explicar o porquê. Gente, se não tivesse show da Madonna, isso não ia fazer com que... Eu sei que não foi isso que você quis dizer, mas se não tivesse show nenhum da Madonna, se não tivesse show nenhum ponto, isso não ia fazer o governo do Eduardo Leite investir mais em proteção contra enchentes. Uma coisa não tem a ver com a outra, as coisas não estão conectadas. Eu não gosto muito dessa crítica porque às vezes ela cai muito no... Se brasileiro se importasse tanto com o clima quanto ele se importa com carnaval e futebol, eu acho isso... Primeiro que bota a culpa na população. Segundo que trata a economia como se fosse um jogo esquisito de soma zero, sabe? De tipo, não, todo o dinheiro está indo para o show da Madonna, sendo que podia ir pra encher... Não podia. Não podia porque a falta de investimento público nisso é projeto, não é falta de dinheiro. A gente já falou isso várias vezes aqui. Gente, sucateamento de serviço público não é falta de dinheiro nem de recurso, é projeto. Então não caiam muito nessa de... o governo gasta dinheiro nas coisas erradas porque ele é ineficiente ou só se preocupa com pão e circo, que é um argumento pior ainda, sabe? Não é isso, gente. É projeto. Crime ocorre, nada acontece, show da Madonna, é exatamente isso. A única reclamação a respeito do show da Madonna é que ela tá parando o Rio. A Taylor Swift parou São Paulo também. Eu resolvi sair no dia do show da Taylor Swift e eu fiquei preso no trânsito umas 3 horas. Tem algum livro que conta como era a personalidade do Lenin? Tem vários. Tem um recente que saiu que são textos da esposa dele, da Nadia Krupskaya, que é Memórias do Lenin. Acho que é esse o nome. Alguém me lembra o nome do livro? Que é um livrão, assim, que é da Krupskaya falando sobre ele. Então, sim, ela fala bastante sobre como ele era como pessoa. Stakhanov do Pix é um nome ótimo. Você costumava dizer que a direita domina a mídia. Isso ainda é verdade? Não é a direita que domina a mídia. A burguesia domina a mídia. A direita é reflexo da burguesia. E por que não seria verdade? Eu te volto com uma pergunta, assim. Por que não seria verdade? Gente, se vocês quiserem doar direto pra Mirabal, não precisa passar por mim, tá? Cliquem aí no Instagram e tem a chave Pix delas lá. Pode doar à vontade. Falando sobre isso, né? A gente tá doando para uma organização da sociedade civil que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade e que já passa por uma situação difícil na ocupação que eles trabalham, ainda mais com essa chuva fazendo tudo ficar ainda mais difícil, né? Eu realmente acho que as tartarugas meio que dormem assim, sabe? Meio paradonas. Deixa eu ver aqui. Galera ajudando, falando pra ajudar. Tô numa das cidades afetadas, tá triste demais, sim, é deprimente, assim, assistir. Obrigado pelos R$50 todo mundo que tá mandando. Vai tudo direto pra Mirabal, pra ajudar a situação, pelo menos, dessa organização política que a gente confia e trabalha muito há muito tempo já. Quais autores pra estudar marxismo mais focado no Brasil? Depende do que você tá perguntando, porque o marxismo aborda uma série de coisas. Então, você tá dizendo história? Para abordar a história nós temos o Caio Prado Júnior, nós temos até o Nelson Werneck Sodré, o Florestan Fernandes, esses são alguns bons. Para economia tem outros, a gente pode falar do Rui Mauro Marini, o que mais? Tô pensando. Para organização dá para ler textos do Prestes, dá para ler textos do próprio Manuel Lisboa. Então depende do tema, porque o marxismo é uma filosofia que aborda muita coisa, né? Tartarugas podem dormir até 8 horas sem subir para a superfície, olha só. Eu acho que é isso mesmo, né? Muito obrigado, gente, para todo mundo que tá mandando aqui. Pode explicar melhor sobre taxas e como não são elas que financiam projetos? Eu não entendi a pergunta. Taxa você quer dizer impostos?
e que não financiam projetos. Eu não entendi muito bem a pergunta. Como assim projetos? Recebi um panfleto dizendo que Lenin matou Trotsky. O que isso quer dizer? Eu adoraria que você me mandasse esse panfleto, porque eu não uso drogas, mas todas as vezes que eu quiser saber como é que é a sensação de usar droga, eu posso ler ele. Então, manda na DM esse panfleto. É uma maneira de usar droga soft, sem botar a minha vida em risco, sem gastar dinheiro, sem precisar sair de casa, inclusive, né? Da agonia, parece que a tartaruga tá morta. Eu acho que quando eu durmo, parece que eu tô morto também. Quando eu tô acordado, também parece que eu tô morto, é verdade. Se Cuba entrar nos BRICS, isso poderia dar um suspiro pro socialismo? Eu espero que sim. Eu espero que Cuba entrar nos BRICS dê um alívio no bloqueio. Então, eu quero me manter esperançoso, porque depois da pandemia eles estão passando por um período muito, muito grave de carestia. Um amigo trotskista disse que o Stalin matou Lenin. O trotskista mais fraco, né? A evidência disso eu queria muito que fosse verdade pra eu estar certo a respeito da minha linha política. Essa é a evidência. Várias doações sem mensagens aqui, mas muito obrigado, gente. Você acha que deveria ter um sindicato pra youtubers? Acho que deveria ter uma organização da categoria criador de conteúdo pra internet, sim. Acho. E não é impossível a gente começar a pensar em organizações nessa perspectiva. Eu acho isso bom. Não precisa ser particularmente um sindicato, mas de uma forma que organize a categoria. Principalmente porque esse ano, caso vocês não saibam, a gente da Soberana tá tentando ampliar nossas frentes de massas, sobretudo organizando categorias que trabalham muito com as ferramentas digitais. Então nós temos 3 atualmente, né? Nós temos uma de juristas, uma de professores e uma de psicólogos e profissionais da saúde mental. Então são 3 categorias que hoje em dia trabalham muito à distância. A gente sabe que o trabalho digital afasta muito a categoria das classes trabalhadoras de si própria. Podemos comemorar a não venda da Sabesp? De jeito nenhum. A Sabesp vai ser privatizada, não tenho a menor dúvida disso. Porque eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Alesp, né? O que a gente tem que fazer é se organizar e lutar para a reversão dessa privatização. E isso eu acho que é possível. Agora, o que eu tô me referindo é passar na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, né? Me equivoquei, né? Passar na Câmara dos Vereadores é uma coisa que tá dada a correlação de forças dos parlamentares. Então não tem nada para comemorar. O que está acontecendo é muito grave. Inclusive, a votação foi feita de forma completamente legal nas 2 instâncias. Não existe nenhuma forma da gente esperar que isso seja resolvido através das votações, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Vereadores. Perto da minha tia em Santa Maria teve deslizamento. Eu fico muito angustiado vendo as imagens, gente, de enchente, da água tomando os lugares, né? De terra deslizando em cima das construções. E não parou de chover, né? Hoje ainda tá chovendo. Fala de genocídio do Sri Lanka, não faço a menor ideia do que você tá falando. Não conheço. Você já leu O Fim do Homem Soviético? Eu li uma parte dele e comecei a achar tão ruim que eu parei. Acho muito ruim esse livro, muito mesmo. O nome da autora é Svetlana Alexievich, né? Ela é uma anticomunista, assim, ferrenha. Concorda com a afirmação greve da Sabesp interromper períodos diários de distribuição de água? Quem tem que decidir são os trabalhadores e não eu. O trabalho de um concursado público pode ser considerado não alienado, pois é um trabalho para a população e não para um burguês. Eu entendo o seu raciocínio, mas não necessariamente. Já me perguntaram aqui algumas vezes, e eu sinto que isso é uma dúvida recorrente, se funcionário público gera mais-valia. E a resposta é sim. Sim, gera mais-valia. E a questão é, não é só porque nós somos funcionários de um Estado que nós não estamos trabalhando para a expansão do capital. Porque nós vivemos num Estado burguês, gente. Um Estado burguês que opera em função da proteção da propriedade privada e da expansão do capital. Então dizer que é um trabalho não alienado, dá para dizer que é um trabalho que é num setor que é mais disputável, que consegue disputar melhores salários, que a luta de classe se configura de uma maneira distinta. Mas não caiam nessa ilusão que a direita costuma criar muito, de que Estado é comunismo, setor privado é capitalismo. O Estado brasileiro é capitalista. O setor público brasileiro é um setor público capitalista. A gente defende o setor público justamente porque existe uma margem para disputa e para luta de classes que é distinta do setor privado. Mas, de fato, quando funcionários públicos estão trabalhando para um Estado capitalista, existe sim geração de mais-valia, existe sim alienação do trabalho e existe sim exploração. Existe. Essa coisa de que comunismo é Estado e capitalismo é propriedade privada é um tremendo de um embuste, sabe? Até porque não existe capitalismo sem Estado. No Meteoro você falou sobre um nazista no chat, eu vi na UFRGS, na URGS, né? URGS. Aquele símbolo. Que símbolo? Eu tava me referindo a um cara no chat que tinha 3 parênteses no nome, né? Que isso significa... É um apito de cachorro antissemita. Então... Tinha muita gente falando muita bobagem no chat, mas esse cara era, tipo, claramente neonazi, aí era ban, né? Não dá pra tolerar esse tipo de coisa. Tem gente que faz isso por acidente, coloca 3 parênteses achando que é outra coisa. Mas o cara era... Ele tava falando já muita besteira e era 3 parênteses e no meio tava escrito mundo real, inferindo que, né, quem controla o mundo são os judeus. Então, é claramente, tipo, apito de cachorro nazista. Um apito de cachorro é um símbolo... Isso aqui, ó.
Só pra vocês identificarem, tá? Quando tá um texto assim, é um apito de cachorro, que significa que o que está entre tem relação com os judeus. Então, o que eles fazem muito? Eles escrevem assim e escrevem eles no meio. Eles. Que quer dizer eles, os judeus. E apito de cachorro pensa no apito do cachorro que os humanos não escutam, mas os cachorros escutam. Um apito de cachorro é um código que só quem sabe o que ele significa consegue captar. Então, é um código criado por neonazistas para eles se comunicarem entre si em público sem as outras pessoas saberem. Um apito de cachorro muito comum é copo de leite, que o Bolsonaro já usou numa live, inclusive, com um copo de leite na mesa. Outro é o gesto de ok com as mãos de cabeça para baixo, que um dos assessores lá do governo durante o Bolsonaro fez também, que significa white power, o ok de cabeça para baixo. E eles inventam coisas novas todos os dias. Não, do laranja mecânica é outra coisa. Até onde me consta, essa coisa do leite surgiu bem depois. Porque qual que é a ideia do leite, né? Eu não acredito que eu tô explicando isso, mas a ideia do leite é que pessoas que são geneticamente inferiores não têm capacidade de digerir lactose. E eu sei que é um puta de um delírio maluco disso, mas não tentem encontrar razão no racismo, tá? E é maravilhoso, porque o racismo ele é tão ilógico que ele pode dizer que quem digere leite é superior, mas ele poderia muito bem dizer que quem não digere leite evoluiu como ser humano porque só crianças digerem leite, blá blá blá, enfim. Foi o que eu falei, tentar achar raciocínio nisso é esmorrar a ponta de faca, sabe? Peraí que eu tô mudando meu ventilador aqui. O racismo ele não é lógico, tão pouco científico. Racismo é uma criação política. Tem a galera do público do MBL que diz que eu sou judeu, e eles estão inferindo uma coisa muito categórica aqui, meio que um rebranding do judeu-bolchevismo, de que os comunistas são judeus, que todos os bolcheviques eram judeus, e que os judeus faziam conspirações para destruir a civilização, etc, né? Os livros do Lenin são Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo, O que Fazer e Estado-Revolução, que tá aqui. São os 3 clássicos do Lenin. Quantos livros o Lenin escreve ao todo? Livros eu não sei, mas texto o Lenin tem... Nossa, não dá pra ler tudo. Porque o cara escrevia muito. Então tem a obra completa do Lenin, deve ter 10 mil páginas, assim, um negócio insano. Lenin começa a escrever no século XIX e só para quando ele tá morrendo. Eles dizem que eu sou judeu, dizem que eu sou judeu bolchevique e dizem que eles não são nazistas, inclusive. Racismo não seria uma criação política, seria algo que a política usou. Racismo é 100% uma criação política. Absoluta. O racismo surge para justificar a escravidão. A escravidão precede o racismo e o racismo surge para justificar a colonização, a submissão, o imperialismo e a escravidão. Ele é uma criação política. Deixa eu ver aqui umas mensagens. Gente, não vou falar de crime organizado nem fudendo na internet, tá? Eu vou pedir pra vocês tomarem tento e não me cobrarem de falar de crime organizado na internet. Isso não é uma coisa segura nem sensata. Eu tenho que zelar pela minha integridade também, né? O Lenin morreu de tanto trabalhar? Provavelmente. Deixa eu ver aqui os superchats. Eu tava respondendo essa pergunta sobre trabalho público não ser alienado, né? A minha resposta é pode ser, né? Pode ser. Não significa sinônimo de não ser alienado por ser público. As palavras ganham e perdem significados. Então a palavra radical remete a extremo. O que você acha? Sim, as palavras significam que a gente aplica elas para significar. O que a gente está dizendo é que a palavra radical é empregada por nós marxistas com o sinônimo de tomar as coisas pela raiz. Então, a gente costuma dizer radical e extremo, tanto para explicitar esse caráter de buscar a raiz dos problemas que nós marxistas temos, quanto para demonstrar que a direita justamente não faz esse processo. De que a direita é extrema porque ela é a extrema-direita é extrema porque ela é a extremação do capitalismo. Então, é uma questão de não categorizar a realidade, mas contribuir com a compreensão dessa realidade. Mas é por isso que eu sempre digo para nós marxistas. Nós marxistas empregamos o vocabulário desta maneira. Mas se as pessoas empregarem a palavra radical do tipo bolsonarismo radical no sentido de extremo, não tá errado. Porque, novamente, as palavras significam que a gente emprega elas para significar. O que a gente está dizendo, estamos usando as palavras dessa forma para que nós analisemos a realidade de forma mais precisa. Alguém perguntou do Jovem Marx, eu acho esse filme muito legal. Se você for estudar a vida do Marx, os textos que ele publicou e tal, eu acho esse filme não só muito bem feito, como ele é muito, muito preciso. Ele realmente pega uns elementos assim super importantes da juventude do Marx. Aqui, ó, o Tomás mandou R$5. Eduardo Leite vetou diversos projetos de adaptação climática. Não tem a quem recorrer no Sul. Pois é. Ah, outra coisa. Uma coisa que eu vi o próprio Humberto falando, caso vocês não saibam, o Humberto mora no Sul, né? Não botem a culpa na população, gente. Eu sei que é tentador. Mesma coisa que eu falei durante a eleição, quando o Bolsonaro foi pro segundo turno com Lula. Não coloquem a culpa na população do tipo, vocês votaram no Eduardo Leite, então agora aguenta. Não façam isso, por favor. Se isso não fosse uma coisa mais complexa, o Marx não teria escrito tanto sobre ideologia. Ideologia é uma coisa super poderosa.
A gente estava falando sobre, inclusive, o próprio funcionalismo público no Estado burguês. Esses mecanismos de ideologia, eles são complexos, tá, gente? Não é uma coisa do tipo, as pessoas têm que aprender a votar melhor porque aí o mundo seria melhor. É luta de classes. Não cairás na tentação de culpar o trabalhador, não façam isso. Lembrando que era o Leite contra o Onyx Lorenzetti. Lembrando sempre melhor que o teu. Muito melhor que o teu. Exato, a ideologia dominante em todas as épocas é a ideologia da classe dominante. Em todas as sociedades que têm classes. Isso é uma coisa que o Marx e o Engels começaram a adicionar depois, né? Porque no começo do manifesto eles colocam a história de toda a humanidade, a história da luta de classes. Aí o Engels coloca assim, o certo seria a história da luta de classes, a história da humanidade é a história da luta de classes desde que existem classes, né? Mas ele falou, vou deixar assim porque o manifesto é um registro histórico também da maneira como a gente pensava. Bom, e todo mundo tem que lembrar daquela chamada, né, do Globo, Lula recebe leite nessa quarta-feira. E eu tenho certeza que a pessoa que escreveu essa chamada sabia muito bem o que estava fazendo. Eu vi um comentário falando que o Eduardo Leite é a Margaret Thatcher do Jockstrap. Eu falava Margaret Thatcher do Grindr, né? Zelensky do Guaíba é foda também. O vídeo do Reagan já falei, a gente tá fazendo, só que tá dando muito trabalho. E eu vou repetir isso. A gente não pode parar a nossa postagem regular. Então, tem que editar os vídeos já dos Comunews recorrentes. Porque é assim que a gente mantém um canal sustentável. Você tá bem? Você tem trabalhado muito? Quem tá bem tá mal informado, né? Mas tô, dentro do possível, sim. O projeto com a Laura Sabino tá andando, a gente já gravou, a gente tá debatendo como refinar o formato e a gente tá muito animado, tá, gente? Eu e a Laura, a gente tá muito feliz com o resultado. E eu acho que vocês vão gostar muito, tá? Muito mesmo. Você viu o orangotango com flor na ferida? Muito louco isso, né? Não sei se vocês viram, mas o orangotango foi filmado, ele se machucou no rosto e aí ele mastiga uma erva medicinal e passa na ferida. Muito louco isso, né? Eu tô cada vez mais convencido de que macaco só não fala pra não pagar imposto. Drake ou Kendrick? Eu não escuto tanto nenhum dos dois. Dito isso, Kendrick. Ah, sim. É o que desenho. Obrigado pelos R$50. Você pretende, mais perto da data, falar algo do Dia Nacional da Luta Antimanicomial? Eu não tenho a menor dúvida de que sim. E não só isso. Eu vou tentar fazer uma participação especial com pessoas que escrevem sobre, que entraram em contato comigo, e psis do Sameca, que tem escrito mais sobre. O Sameca tá para publicar uma revista, que vai ter periódicos, vai ter publicações periódicas. Não tenho a menor dúvida de que a gente vai falar sobre isso. Nos anos anteriores a gente falou da Anísio da Silveira, a gente fez até Cine Soberano Especial. Então pode ter certeza de que isso aqui é super importante. E caso vocês não saibam, né, a única maneira de alguém tomar prisão perpétua no Brasil é ficando preso por razões psiquiátricas. Então isso é importante da gente conversar sobre, né, principalmente numa sociedade capitalista. E qual que é a consequência sobre isso. Eu tô concorrendo no iBest e nem sabia. Não sabia disso. Orangotango dirigindo carrinho de golfe é foda, hein? O orangotango sabe dirigir, eu não. Você tá um gato? Falaram que eu tô com cara de que vou jogar golfe. O que você acha do Eduardo Marinho? Eu achei ele um excelente comunicador. E eu vou dar um recado geral aqui, gente. Eu não abro a minha boca mais, né? Porque eu já fiz isso no passado e nunca valeu a pena. Eu não abro a minha boca se não for pra elogiar alguém do nosso campo. Porque se não for pra elogiar, eu prefiro ficar em silêncio. Entrismo nas igrejas funciona? Eu não acho que em igreja é entrismo porque a igreja não é um partido. Eu acho que disputa nas igrejas funciona. Disputa, não é entrismo. Porque é a mesma coisa dizer que os comunistas disputando o sindicato é entrismo. Não é. Entrismo seria uma pessoa de uma linha entrar em outro partido pra tentar cooptar ele por dentro. Isso é entrismo. Da Sabesp eu falei, eu acho que, novamente, contar com a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores nunca é uma possibilidade, sobretudo no capitalismo brasileiro. E o que a gente tem que fazer agora é, mais do que nunca, continuar a luta organizando a classe trabalhadora. E isso aqui não vai parar. Não é tipo, meu Deus, jogar os braços pra cima e falar, meu Deus, foi privatizado, agora a gente não pode fazer mais nada. Não vai ser assim. A galera aqui do Giovana Priebe falando que ela tá ilhada no Rio Grande do Sul. É foda, gente. Pois é, desde setembro várias pesquisas estavam avisando e nada foi feito. Estamos no momento, precisamos conscientizar as pessoas e nos organizar e responsabilizar os verdadeiros culpados. Concordo com você. Caso vocês queiram ver uma análise mais profunda a respeito de todos os detalhes, o Humberto foi o primeiro a fazer, até porque o Humberto é gaúcho, né? O Humberto não mora na capital, mas ele foi afetado pelas chuvas. E a gente falou sobre isso em uma outra enchente que aconteceu. Teve uma outra tragédia, eu não consigo me lembrar qual, que a gente também falou sobre os avisos que todas as pesquisas já estavam apontando e que nada foi feito. A gente tá vendo isso com a dengue, gente. As pesquisas já estavam indicando que ia ter um surto de dengue esse ano e não foram feitas as medidas necessárias. Peraí. Tento conversar com os outros sobre as nossas fontes para desmentir as experiências socialistas, mas sempre acabo me passando como doido e alienado, porque são fontes não mainstream. Será que o problema é como eu falo? Queria umas dicas de como desmentir. Cara, obrigado pelos R$50, inclusive. Lembrando, todas as doações hoje estão indo pro Olga.
né, pra ajudar com o que aconteceu lá na Mirabal por conta das chuvas, né, tá com o link aí fixo. Cara, isso é uma coisa boa, porque eles desmerecem as fontes, né, pra dizer que a gente tá errado. E aí é que tá. Não existe uma fórmula muito pra lidar com isso. É um questionamento interessante. Eu vou dizer uma coisa pra você. Quando eu tô dialogando com pessoas, eu sei que eu tô desviando da pergunta, mas eu tenho um propósito, juro pra você. Quando eu vou tentar conversar com pessoas que não conhecem muito bem o nosso campo, eu só falo de experiências socialistas reais em último caso. De verdade, sim. Porque existe muito pra falar do nosso campo, já tomando a experiência brasileira, real, que as pessoas vivem dia após dia, como referência. O que eu faço? E eu não sei se você viu o meu vídeo com o Thiago Santinelli sobre fome. Eu pensei nisso no meu vídeo com o Thiago Santinelli, e no vídeo sobre fome eu só uso fontes, digamos assim, hegemônicas. Então eu uso a ONU, eu uso a FAO, né, que é a organização da ONU, eu uso pesquisas nos Estados Unidos, eu uso a CIA, justamente para demonstrar para as pessoas que todas as pesquisas sérias que foram feitas a respeito disso, que se preocuparam em indicar fontes ou se preocupavam em analisar politicamente esses países, apontavam para o mesmo caminho. Então essa é uma tática que eu uso. E outra coisa, a respeito da Coreia Popular, por exemplo, o que mais se destaca nas fontes mainstream é a ausência de referências. Geralmente é fonte anônima na Coreia do Sul ou Radio Free Asia. E aí isso cria aquele paradoxo da Coreia Popular, né? Não dá pra saber o que acontece lá, mas eu sei que lá as pessoas passam fome. Não dá pra saber o que acontece lá, mas eu sei que a família Kim é uma monarquia. Não dá pra saber o que acontece lá, mas eu sei que pessoas gays são torturadas, sabe? Não dá pra saber, mas dá pra saber quando corrobora com uma certa narrativa que é geopolítica, justamente pra massacrar a Coreia e estrangular a experiência socialista coreana, né? O projeto com o Thiago vai continuar. É o que eu falei, o Thiago trabalha que nem um maluco, gente. Tudo pras doações, gente, tudo. Live Pix, Superchat, tudo. Mais gente de Porto Alegre aqui falando que tá passando por uma situação super difícil. Eu tô bem porque a enchente não chega na minha casa, mas tem muita gente que perdeu tudo. Sim, aqui em São Paulo bateu o recorde de temperatura pra maio. Foi o que eu falei no começo, gente. Se tá faltando alguma coisa pra você ter o ímpeto de se organizar, observe o que tá acontecendo com as mudanças climáticas, né? O Guaíba é um lago ou um rio? É um rio, né? Na definição certa é um rio, mas eles chamam de lago lá por convenção, eu acho. Me corrijam se eu estiver errado. Mas eu acho que é um rio. É um lago, é cercado por todos os lados? É uma laguna aí, ó. Eu tava errado nos dois. Gente, tem gente falando coisas diferentes aqui, peraí. É um lago e chamado popularmente como rio, ao contrário. Tá. É um lago e é chamado como rio. Se tá na internet é verdade. Agora tá a super discussão marxista a respeito de se é lago ou se é rio, né? Deixa eu voltar aqui pros Pix. Eu ri com essa doação. Abre aspas. Parece nome de chuveiro. Fecha aspas. Como diz o Renan Calheiros, né? O Onyx Lorenzetti. Parece nome de chuveiro. Mas não é nome de chuveiro. Parece nome de... Eu concordo com o Renan Calheiros nisso, né? Parece nome de chuveiro. Deixa eu descer aqui que veio muita doação enquanto eu tava lendo os outros. Não consigo contribuir com muito, mas espero que ajude. Obrigado pelos R$10, Natália. Na URGS eram pessoas falando com os 3 parênteses que controlam o mundo. É a mesma pito de cachorro que a gente tava falando. Como argumentar com quem reclama que não pode ter mansão no socialismo? Pergunta, você tem uma mansão no capitalismo? Porque eu acho que você só devia se preocupar com isso se você tiver uma. E se você acha que um dia você vai ter uma, eu tenho péssimas notícias pra você. Mas eu tenho tido cada vez menos paciência com esse tipo de debate mesquinho, gente. Com esse debate do tipo, mas e se eu quiser ter uma piscina? Gente, de novo citando a frase do Thomas Sankara. Agora é decisão entre champanhe pra alguns e água potável pra todos, tá? E eu já escolhi o meu lado. Esse tipo de discussão trivial é perda de tempo. Fiz uma pergunta despretensiosa e estão discutindo geografia no chat. Eu acho que seria mais geologia, né? O chat é que nem sala de aula. Qualquer motivo é motivo pra não prestar atenção. André Felipe Mendes, obrigado pelos R$50. É verdade que a URSS proibiu suruba? Eu acho que... Gente, aí a gente tá discutindo se o Guaíba é lago ou rio. Suruba é socialismo ou não? Isso é uma pergunta que eu tô fazendo pra vocês, que sempre que eu levo perguntas assim pro chat, a discussão costuma ser muito enriquecedora. Porque é a partir desse critério que eu vou definir se a União Soviética era socialista ou não. Eu sei que na Alemanha Oriental eles eram muito adeptos da suruba, assim, mas na União Soviética eu não tô sabendo. Pera aí que eu acho que eu perdi algumas coisas. Aqui, suruba. Como que é a sua rotina de trabalho de criador de conteúdo fora da tela? Você tá pressupondo que eu tenho uma rotina. Eu sou muito desorganizado, tá, gente? Eu sou organizado politicamente, mas eu sou desorganizado com o meu trabalho. Então eu tenho bloqueio criativo, eu tenho dificuldade para escrever às vezes, eu tenho que lidar com problemas típicos da internet, né? De ruído, de mentira, de coisas fora de contexto, de gente falando coisa de mim que eu tenho que responder. Então é difícil ter uma rotina com um trabalho meio caótico, sabe? O que mais coloca minha rotina nos eixos
são as datas fixas que eu tenho pra lançar conteúdo. Então, toda terça, quinta e sábado eu tenho conteúdo pra fazer. Aí minhas rotinas ficam bem fixas a respeito disso. Agora eu tô tendo rotina, por exemplo, no projeto com a Laura no ICL. Então minha rotina gravita mais em torno dessas datas fixas. Mas como envolve um pouco de trabalho criativo, de leitura, escrita, isso não tem muito uma rotina. Não é como se eu acordasse de manhã, tomasse um café bulletproof, corresse 3 horas num aparelho Apollo e sentasse pra ler sobre a União Soviética no original. Não tem uma rotina assim, sabe? É 100%... Eu vou até destacar isso aqui porque eu gostei muito da maneira como você... É 100% RNG. É RNG. A minha... Fora das datas fixas, é RNG 100%, assim. E caso vocês não sejam gamers, RNG no mundo dos videogames é Random Number Generator. É quando alguma coisa é aleatória. Faço como News N% toda segunda-feira. Peraí. Parece nome de chuveiro. Será que governos socialistas conseguem enfrentar racismo melhor? Mas não tenha a mais remota dúvida. O sustentáculo do racismo é o capitalismo, não sou nem eu que estou dizendo. Vários teóricos sobre o racismo e sobre a estrutura do racismo dizem a mesma coisa. Então, eu já dei o exemplo, inclusive, da União Soviética, que a União Soviética foi o primeiro país, né, o primeiro conjunto de países, de repúblicas antirracistas do mundo. Não é só não racistas, mas antirracistas. E eu dei o exemplo categórico daquele filme clássico deles, O Circo, né? Que é um filme que é uma estadunidense que foge para a União Soviética, justamente porque ela tem um filho negro, na época da segregação. E aí, é uma espécie de alemão que é meio Hitler, assim. Ele tem uma figura meio fazendo uma alusão ao Hitler, e ele chantageia ela com essa informação. E aí o final é ele falando assim: eu vou contar o segredo dela, ela tem um filho negro, e todos os soviéticos dão risada. Esse é o final do filme. O filme é de 1933, sei lá, da década de 30. E aí o final do filme é uma coisa que a União Soviética se orgulhava muito, que é de ter a autodeterminação dos povos que faziam parte das repúblicas. Então o final é todo mundo ninando a criança cantando uma música na sua língua. Spoiler da década de 30, exatamente. Então, veja, na mesma época que os Estados Unidos tinha segregação racial, tinha um regime de apartheid, né, o que hoje a gente chama de apartheid, a União Soviética tinha campanhas públicas antirracistas. Na mesma época. Eles dão risada do cara, do tipo, esse é o segredo dela? Foda. O Circo é o nome do filme, O Circo. Tipo, a risada é, tá, esse era o grande segredo, a gente achou que era alguma coisa séria. Tô acompanhando a greve da educação, sim. Eu só não falei mais sobre porque tem que falar sobre outras coisas, né? Você acha que o socialismo coreano é mais avançado do que a União Soviética? Ele durou mais tempo. Eu acho que isso é relativo, gente. Eu acho que não dá pra gente ter um patamar fixo, assim, como se fosse uma linha reta, porque isso ofusca as dificuldades que cada país tem. Dificuldades particulares de cada país. Então, eu acho uma régua ruim, sabe? Dizer mais ou menos avançado, assim. Eu acho que os dois têm avançado em direção ao que é central pro socialismo, que é a socialização dos meios de produção. Esse é o importante, sabe? E totalmente cultural também. As diferenças culturais são super grandes. O tempo histórico é super diferente também. Mas o que eu acho que a União Soviética e a Coreia fizeram de semelhante é justamente caminhar em direção de colocar os meios de produção na mão dos trabalhadores. O que acontece hoje a Coreia é a experiência socialista mais duradoura da história já. O que é fantástico, inclusive. Tô lendo aqui. Socialismo da Romênia, eu nunca li sobre... Eu li uns textinhos só sobre. Justamente, eu tava falando sobre o Banco Mundial, né, gente? Caso vocês não tenham visto, né, saiu o vídeo sobre o 1º de maio. E eu falei sobre como as diretrizes, por exemplo, das contra-reformas eram do FMI e do Banco Mundial. E eu tava lendo recentemente sobre justamente como essas instituições financeiras foram utilizadas para colocar pressão em cima dos países do Bloco do Leste. Então, uma das coisas que a Romênia fez na década de 80 foi contrair empréstimos com o FMI. E aí isso fez com que a população começasse meio que trabalhar em função da dívida, no lugar de trabalhar para avançar a sua qualidade de vida. Isso foi um dos grandes equívocos que o Bloco do Leste cometeu. Eu tenho certeza que a Romênia fez, porque eu li isso num texto particularmente sobre o Ceausescu. Mas eu tenho alguns textos separados aqui, um documentário sobre o Ceausescu, para assistir, porque eu tenho interesse em entender melhor o Bloco do Leste, né? Mas é difícil, né? É difícil achar gente aqui no Brasil que estude Bloco do Leste, estude Polônia, Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, Hungria. É difícil pra caramba. Como desconstruir a imagem de que Lenin matou milhares? A pessoa tem que dizer como e quando e onde, né? Quem tem que trazer a fonte é ela. Isso aqui é a inversão do ônus da prova, o nome. Quer falar assim, Lenin matou um monte de gente, e você que tem que me provar que ele não matou. Quem tem que trazer a prova é quem acusou. Ele fez um vídeo ontem, o Hakim fez um vídeo ontem sobre o socialismo na Polônia. É muito coincidência isso, inclusive. Um monte de maluco aqui falando de crime organizado. Como se dá mais valia em trabalhos na área da saúde, por exemplo, hospital. Médico quase comum, né? Se você trabalha num hospital particular, isso é
óbvio, assim, né? Se você trabalha no hospital particular, o seu pagamento está atrelado a quanto o hospital arrecada e o plano de saúde arrecada com o pagamento dos pacientes. Então, a relação é bastante óbvia. No que diz respeito ao trabalho de serviços público, é um pouco mais complicado, assim. O que acontece é, a gente não pode ver os serviços no capitalismo como fenômenos isolados também. Então, por exemplo, no SUS, eu dou um exemplo do que está acontecendo com o SUS agora. Vocês que trabalham no SUS, caso vocês trabalhem, vocês sabem que o SUS agora está sendo administrado por empresas privadas, não tá? Que são as OSs. OSC, né? São essas organizações sociais, é isso, né? Essas organizações sociais, como que eles extraem trabalho, por exemplo, dos profissionais da saúde? É justamente usufruindo da estrutura que o Estado construiu, não só de formar e empregar esses médicos, como de construir a infraestrutura do próprio hospital e o equipamento. Então, é o mesmo movimento que se faz nas escolas, que é o Estado fica com toda a despesa que é pesada, construir a infraestrutura, formar os profissionais qualificados, e a administração e a gestão fica com as empresas privadas. Essa é uma maneira das empresas privadas conseguirem privatizar e começar a extrair valor de dentro desses hospitais, utilizando inclusive recursos públicos. É caracu, exatamente, é caracu. Peraí que eu tô me perdendo um pouco aqui. O que era comunismo antes de Marx? É uma boa pergunta. Comunismo antes do Marx era sinônimo de jacobinismo radical. E por que o Marx e o Engels escolhem a palavra comunismo? Por duas razões. O primeiro é para se distanciar dos socialistas. Então, na época do Marx e do Engels, os socialistas tinham linhas, né, que os dois depois definiram como utópicos. Então, eles, quando escolheram a palavra comunismo, eles queriam, número 1, dizer que eles não eram tal qual os utópicos. E comunismo nessa época era muito atrelado também ao movimento que partia do seio da classe trabalhadora. Então, eles queriam também mostrar que na tese nova que eles estavam elaborando, a revolução partiria do movimento das próprias massas trabalhadoras. Diferente dos utópicos que muitas vezes acreditavam que tinha que vir de cima para baixo. Que, às vezes, um rico tinha que se solidarizar e construir uma sociedade nova, ou algum intelectual tinha que pensar numa sociedade e depois criar ela na realidade como se fosse uma planta baixa. Então, eles escolheram esse nome por conta disso. O comunismo tinha a ver com essa linha à esquerda dos jacobinos, né? Um jacobinismo radical e principalmente partindo do seio da classe trabalhadora. Né? Pois é, o Engels e o Marx conversam sobre isso em carta, por isso que a gente sabe. Eles falam, a gente não dá para chamar de socialismo. Quando que o comunismo surgiu no Brasil? De forma categórica, depois da Terceira Internacional, com o Partido Comunista. O comunismo basicamente chega organizado no Brasil depois da Terceira Internacional. Não era por conta das comunas francesas, é que eu tô explicando o que significava quando alguém chamava o outro de comunismo. Por isso que o Marx e o Engels falam no começo do manifesto um espectro ronda Europa, o espectro do comunismo. Eles começam o livro dizendo que o comunismo já era uma coisa que era atacada. Tem como falar a respeito das terceirizações em órgãos públicos? Depende de qual terceirização você está falando. Falando de uma maneira mais genérica, as terceirizações avançaram muito depois da reforma trabalhista, que foi a reforma que justamente começou a criar esse regime de trabalho não vinculado e intermitente. E a terceirização é uma forma de diminuir salários, é uma forma de facilitar, inclusive, processos de escravidão contemporânea. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas todas as vezes que nós tivemos casos de escravidão, que foi denunciado, pego, de gente resgatada, muitas das empresas, eu falei todas as vezes, depois mudei pra muitas, né? Porque eu não consigo lembrar se foram todas, mas muitas das empresas falavam assim, não tinha como a gente saber porque era terceirizado. Não dava pra saber que as pessoas estavam sendo escravizadas porque era uma empresa terceirizada que fazia. A gente chegou a ver uma prefeitura falar isso. Teve um caso de escravidão num serviço prestado para a prefeitura, e a prefeitura falou, a empresa era terceirizada, não tinha como a gente saber. Então, terceirização é um projeto que avança a passos larguíssimos, depois da reforma do Michel Temer, e agora a gente está vendo a quarteirização, né? Que é uma empresa que contrata uma empresa que contrata uma empresa. E, inclusive com os famosos CEOs de MEI, né? Gente que é PJ e é só uma pessoa e ganha menos de um salário mínimo. A pessoa é jurídica, mas é só ela e ganha menos que um salário mínimo. Então ela é dona de si mesma, ela é uma pequena empresa entre si. Por que o capitalismo é contra o aborto e LGBT? São duas perguntas distintas que têm raízes distintas. Vamos analisar uma por uma, né? Existe uma série de questões aqui. A gente não pode esquecer que ideologia é um pilar fundamental do capitalismo. Porque, vamos lá para trás, assim, né? Como que a gente faz com que um modo de produção e um sistema de trabalho que claramente vai contra os interesses dos trabalhadores se sustente, sendo que 99% da população mundial é trabalhadora? Já pararam para pensar nisso? Como que isso se sustenta? Boa parte desse sustento, tirando a parte que é coerção física, a parte de guerra, massacre, polícia, exército, existe a parte da ideologia, que é fundamental.
Ideologia é uma peça fundamental nessa equação. E a gente não pode esquecer também que o aborto cai sempre num debate de ideologia. Então a gente pode falar a respeito de é importante que o aborto não seja ilegalizado, porque isso faz com que a massa trabalhadora se reproduza e forneça mão de obra mais barata. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas eu não queria dar essa resposta tão na cara. Eu acho que a questão ideológica é fundamental. Então qual que é a questão? Se mobiliza bastante pautas a respeito dos costumes, tal qual o aborto, justamente para guiar a classe trabalhadora em direção à extrema-direita. Fazer com que a classe trabalhadora fique mais suscetível a não defender os seus próprios interesses. Então, qual é a questão? Onde eu tô querendo chegar com isso? Lembra que a gente estava falando sobre não botar a culpa na classe trabalhadora por ter votado no Eduardo Leite, por exemplo? Ou ter votado no Bolsonaro, coisa que o valha? O Bolsonaro é um exemplo mais patente disso, né? O Bolsonaro não tinha projeto. Não explicitamente. É claro que ele tinha um projeto. O projeto dele era continuar avançando com toda a agenda do Banco Mundial e do FMI que a gente falou na live passada. Só que o que ele falava para o público, o que movimentava o público, era o pânico moral. Eram as pautas a respeito dos costumes. Então ele ser contra o aborto é algo que movimenta uma classe trabalhadora que é vinculada às igrejas, que é vinculada a um conservadorismo nos costumes. E aí, mobilizando essa classe trabalhadora que acredita que vai ter os seus costumes preservados, essas pessoas adquirem o poder necessário para manter o capitalismo no seu devido lugar. Então, sim, nós temos a questão material. O aborto é uma forma de controlar, de verdade, a maneira como a classe trabalhadora se reproduz, fato. Mas ele também é uma maneira de criar pânico moral. Se opor ao aborto é uma maneira de criar pânico moral para que isso mobilize as forças trabalhadoras em direção a advogarem contra os seus próprios interesses. Entende? Então, não é exatamente... Essa pergunta aqui é boa. Essa pergunta aqui é boa, dúvida real. Quem ou qual grupo pensa ou planeja isso? Quando eu digo isso, gente, quando eu falo sobre como se instrumentaliza a ideologia para movimentar a classe trabalhadora, não imaginem que os burgueses sentam numa mesa redonda, todos eles discutem com ordem e com levantando a mão a respeito de como eles vão manipular a classe trabalhadora de maneira muito perniciosa e cuidadosa. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que acontece? O conservadorismo é um fenômeno da sociedade capitalista e é um fenômeno que tem raízes materiais. O que acontece é que quando esse fenômeno, por exemplo, fascista surge, a burguesia o financia justamente por observar na realidade essa capacidade de enfrentar a esquerda. Então, vamos reformular a questão aqui. A burguesia não criou o Bolsonaro num laboratório. A burguesia viu o crescimento do Bolsonaro e estimulou esse crescimento porque viu que ele era o único capaz de frear uma via que ia impedir esses avanços do neoliberalismo no Brasil. Exato, não é que nem o do Evangelion, que tem aqueles monolitos assim em reunião. Não é assim, tá? Então, eu não sei se eu me fiz ficar claro, mas não é uma coisa que é feita numa mesa redonda ou numa chamada de Zoom com cada um dando a sua opinião de como a classe trabalhadora deveria ser controlada ideologicamente. Claro que tem projeto, né? Mas dessa maneira, mais em grande escala, o fascismo surge no seio da sociedade capitalista e quando ele surge, ele é fomentado como quem rega uma planta para que ele cresça como uma barreira que impede o socialismo de crescer. Entende? Então, eu me perdi um pouco na resposta, mas era isso. A respeito do aborto é isso. Tem uma outra questão. Por que o aborto consegue mobilizar tanto também os costumes da sociedade brasileira, por exemplo? Não enxerguem só a oposição que se faz ao aborto, principalmente nas igrejas evangélicas fundamentalistas, como sendo uma coisa que atenta contra a vida. Porque a retórica deles, pública, na maior parte das vezes, é essa. Atenta contra a vida. O feto lá, desde a concepção, é uma vida e isso é assassinato, etc. Não é só isso, tá? A gente nunca pode desvincular isso da misoginia na sociedade brasileira. Que a sociedade brasileira é uma sociedade misógina e a gente não pode esquecer que quando a gente fala de aborto, a gente está falando de mulheres. Na maior parte, né? Em 99% dos casos, estamos falando de mulheres. A oposição ao aborto também é uma forma de disciplinar o comportamento sexual feminino. E o que eu quero dizer com isso? A ilegalidade do aborto é uma forma de punir as mulheres por um comportamento sexual pretensamente promíscuo. Entende o que eu tô falando? Impedir a mulher de abortar é como puni-la por ter um comportamento sexual inadequado. Que muitas vezes pro cristianismo fundamentalista é o comportamento sexual ponto. Porque muitos fundamentalistas cristãos ainda acreditam que a mulher não deveria ter comportamento sexual algum. Inclusive, mesmo depois do casamento. Então isso movimenta muito os ânimos a respeito dos costumes por conta não só da, entre aspas, defesa da vida, mas por conta
do cerceamento do comportamento sexual feminino em uma sociedade cristã como a nossa. Proibir o aborto é uma forma de punir as mulheres por violarem essa diretriz de castidade que é defendida ideologicamente por fundamentalistas cristãos que são muito numerosos no Brasil. A resposta sobre LGBTs é quase a mesma. Pra eu não me ater muito numa pergunta só, é mais ou menos o mesmo caminho, tá? Tortuguita só na vibes, é. Então é uma forma de explicar mais o que as pessoas querem dizer quando dizem se homem engravidasse ia ter abortivo vendendo na farmácia. É meio isso, sabe? Mas eu tô explicando o porquê. A raiz da questão. É como quem diz, tu engravidou, quem mandou transar? É meio isso. Quem mandou transar? Outra coisa que prova o que eu tô falando, gente. Pessoas que são contrárias, pessoas que realmente têm poder de legislar, que são contrárias à legalização do aborto, não se importam nem um pouco com a questão da proteção à vida. Sabe por quê? Porque a única forma que a gente conseguiu observar estatisticamente de reduzir a quantidade de abortos é com a legalização. Então, se essas pessoas se preocupassem de verdade com reduzir o número de abortos porque estão preocupadas com a perda da vida durante o aborto, eu não tô nem discutindo se é perda ou não, tá? Não tô nem entrando nesse mérito. Essas pessoas, para serem coerentes, seriam a favor da legalização do aborto. Porque a legalização se mostrou eficiente em reduzir o número de abortos. Porque ela nunca vem sozinha. Ela vem junto com todo um acompanhamento médico com sistemas públicos. Ela vem junto com conscientização, desde contraceptivos até pré-natal, até essas coisas. Então, vejam. O argumento é a instrumentalização de uma moral que é gestada no seio do povo brasileiro desde que a gente surgiu como colônia e que é usada justamente para fazer com que a classe trabalhadora advogue contra os seus próprios interesses. Então, eles acham que legalizar seria um estímulo. As pessoas comuns podem até achar isso, porque parece um estímulo. Mas as pessoas que legislam têm a obrigação de estudar os casos que já aconteceram. E elas são muito bem assessoradas pra gente achar que é ingenuidade, tá, gente? Não é ingenuidade. O maluco, um vereador em São Paulo, tem 15 assessores. Não existe a menor desculpa pra pessoa dizer que não sabia. Tem que analisar lugares que já fizeram isso e quais foram os resultados. Desde estados nos Estados Unidos, Portugal, Uruguai, Espanha, lugares que legalizaram o aborto e que já tem tempo pra gente analisar quais foram os efeitos. Então, falei bastante, né, porque esse tema me instiga e é uma coisa que é muito fácil de desmontar quando a galera da extrema-direita vem com esse papinho pra cima de vocês, tá? O que dói mais, o Lucas doou R$200 aqui, obrigado por doar pra essa causa. Já estamos quase R$2.000 de doação, tenho certeza que vai ajudar muito. E ele falou, o que mais dói é que esse corno do Leite vai ser reeleito. Vocês acham, gente? Eu não tô acompanhando. Quem que vai se lançar como oposição ao Leite? Eu não sei. Já existe... Ele já foi reeleito, né? Não, então ele não pode. É o segundo mandato dele, né? Eu tô chapando. Ele já foi governador. Não, então vai ter que ser outra pessoa. O café? Como assim café? Ah, vocês estão... nossa senhora. A mesma praça, o mesmo banco e as mesmas pessoas, eu não acredito. É como diria aquele tweet, né? Leite vindo forte na estimulada. Quando eu tava tendo as eleições pra governador, eu lembro do tweet, né? Leite vindo forte. Café Filho. Eu juro por Deus que eu pensei no Café Filho, porque tem o corno chamado Café Filho, né? PSDB é direita ou esquerda? Eu vou mostrar uma foto pra você. Eu não preciso falar, né? Vou mostrar a foto. Eu mostro a foto. E eu quero que você veja a foto. Essa é a foto. Caraca, que grande essa foto. O PSDB é direita ou esquerda, chat? Eu quero que vocês me digam a partir dessa foto se o PSDB é de direita ou de esquerda. Que eu tô na dúvida ainda, tá? Eu mostro a foto e mato o pau. Desculpa pelo jumpscare, né? Mas enfim, tirem suas próprias conclusões. Eu sei que vocês sabem interpretar foto. É passado, né? 2018 faz mó tempão. Alerta de gore, né? Desculpa. Essa pergunta é boa. Aí sim, agora você fez as perguntas certas. É rio ou é lago? PSDB é rio ou é lago? É sacada ou é varanda? É um terno ou é um costume? Essa camisa é da Sabote? É, Sabote me patrocina, tá? Sabote me patrocina, eu só digo isso. É bolacha. Falando em bolacha, é verdade, eu vi por cima, assim. É verdade que um maluco disse que tem que impedir biscoito de chegar em Gaza porque o Hamas faz bomba com o biscoito? Eles usam o açúcar e o trigo lá pra fazer bomba? É verdade essa porra? Assim... Visto que a gente viu, eu não duvido nem fudendo que isso tenha sido falado, sabe? Foi o Destiny que falou isso. Vocês viram o vídeo dele mesmo não sabendo onde fica Gaza? Ensina nós, Hamas. Ele pega um mapa da Palestina toda, né? Tanto da Palestina ocupada quanto de Gaza e da Cisjordânia. E aí ele olha pro Negev, que é o deserto, e fala assim: no sul de Gaza não tá acontecendo conflito nenhum. Ele veio do mesmo lugar que não pode mandar biscoito pra Gaza porque eles fazem bomba de biscoito. É uma bomba calórica, é verdade isso? Bomba de piraquê, sim.
Ó, eu vou comentar isso aqui só porque vocês sabem que esse tema aqui me é caro, né? Temos que retomar símbolos nacionais como a bandeira do Brasil. Ian põe uma bandeira do Brasil aí. Não. Não. E não é à toa que todos os países pós-revolucionários mudaram as suas bandeiras. Isso aqui tem a ver com uma coisa que eu estimulo vocês a estudarem o tempo todo, que é a formação dos estados nacionais. A bandeira brasileira, ela tem tudo a ver com a formação do Estado Nacional brasileiro, e a formação dos estados nacionais é a formação dos estados capitalistas por excelência. Então, qual que é a questão? A nossa bandeira representa as cores da família real. Não existe nenhum elemento na nossa bandeira que represente quem realmente importa para construir uma nação emancipatória, que é a classe trabalhadora. Não é à toa que as bandeiras trocaram. Então tem... Vocês viram? A bandeira do Vietnã trocou, era aquela bandeira da Adidas ridícula lá. A bandeira da Coreia trocou. A bandeira da China trocou. A bandeira da União Soviética trocou, claro, né? Não só isso, como o hino, né, mudou. Porque o nosso hino é uma ode ao nosso processo de conciliação com a família real. É uma ode à independência, entre aspas. Se vocês quiserem ver uma aula minha sobre independência, eu falei sobre no ICL. É uma ode a esse processo que foi um grande acordo entre os latifundiários brasileiros e a família real. Não teve nada de independência. Foi uma continuidade, isso sim. O hino da União Soviética era internacional, mas depois eles fizeram aquele hino que todo mundo conhece, né? Vamos fazer concurso da nova bandeira? Sabia que a União Soviética fez? A União Soviética fez concurso de bandeira. E o que ganhou foi a da foice e martelo. Mas tinha umas que estavam escritos em cilindro. As cores costumavam ser as mesmas, amarelo e vermelho. Mas tem vários modelos de bandeira soviética, né? Deixa eu ver se eu acho alguns, até pra te mostrar. Deixa eu ver se eu acho as primeiras aqui. Porque era Rússia Soviética, depois virou União Soviética, né? Ó, eu acho que essa aqui era da Rússia. Esses aqui são das repúblicas. Cadê os do concurso? Eu sempre tive muita dificuldade de achar as fotos das bandeiras que não foram oficializadas. Enfim... Tô achando só da República da Rússia Soviética. E não dessas aí que a galera fez pra esse concurso. Enfim, eu não falo russo, então tá tudo muito em russo aqui. Boatos de que você é hétero. Você não sabe ler não, porra? Sabe ler não? Tá até por extenso aqui, ó. Pra não fraudarem cheque, né? Só depois que eu descobri que escreviam um assim, pra não fraudarem, pra não escrever, tipo... A pessoa escrever um e a pessoa adicionar várias coisas depois, aí ficar tipo um gazilhão, um quinguistão, sabe? Denúncia grave, né? 2 sirenes grave. Já visitou o Nordeste? Só o Rio Grande do Norte, mas eu adoraria voltar. Inclusive até por razões políticas, né? Deixa eu ver aqui. Qual a origem do Dia do Trabalho e do Dia da Mulher? Do Dia do Trabalho, vou te corrigir, né? Dia do Trabalhador. Você tá falando do 1º de maio, porque existe o Dia do Trabalho que é comemorado nos Estados Unidos, que é o Labor Day. Mas a origem do Dia do Trabalhador é uma associação de sindicatos lá nos Estados Unidos... começou a pressionar tanto o governo quanto os burgueses para a redução da jornada de trabalho. Que a jornada de trabalho podia chegar até 14 horas nas fábricas, o que é quase o tanto que um iFood trabalha hoje. É quase. Quase chegava nesse nível de desumanidade, né? Eles deram um prazo, o prazo não foi cumprido, e aí em 1886, eu acho que foi isso, no 1º de maio eles começam uma manifestação gigantesca no país todo. E aí em Chicago, particularmente, a polícia desce o cacete nas pessoas e mata 2 pessoas. E aí, foi 86, obrigado. E aí em Chicago as manifestações continuam, e continuam, e continuam. E elas começam a tomar corpo. E aí, durante um discurso de um anarquista numa praça chamada Haymarket, essa praça é muito famosa por conta disso hoje, uma bomba explode, mata 1 ou 2 policiais, uma coisa assim. E aí 7 anarquistas são mortos e 1 é preso. Acusados de terem cometido esse atentado contra os policiais. Então a Segunda Internacional pega esse evento e elege o 1º de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras, justamente para lembrar dessa injustiça que foi cometida com esses anarquistas. E aí é muito distorcida essa história para que a gente não saiba que foram justamente os socialistas, tá, da Segunda Internacional, da Internacional Socialista, que decidiram que esse dia seria o Dia Internacional dos Trabalhadores. Não é à toa que esse dia não é comemorado nos Estados Unidos, que é justamente o palco do dia do evento que causou essa data ser escolhida, né? E o 1º de maio é o feriado mais comemorado nos países socialistas. Então, eu acho que eu não sei se até hoje em Cuba é assim, mas era uma semana de feriado. Não era só o dia, e tinha passeata e tal. Como esse dia foi decidido no Brasil, eu acho que foi na década de 70, justamente numa... Eu acho, não tô conseguindo lembrar. Eu sei que o Dia das Mulheres, o Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras, foi assim. Teve uma onda na década de 70 de começar a oficializar esses feriados e começar a desidratar eles um pouco do seu caráter político.
Então era, por exemplo, no Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras, virou Dia das Mulheres. Teve um ano da ONU que foi o Ano das Mulheres e virou uma coisa meio kumbaya, todo mundo de mãos dadas, paz e amor, sabe? Eles neutralizaram completamente o caráter político, combativo, organizativo do dia pra virar Dia da Mulher, dê uma flor pra sua mãe, sabe? O da ACLT de 1º de maio eu não sabia. Não sabia que tinha sido 1º de maio. Eu não sei quando que o 1º de maio virou um feriado oficial no Brasil. Mas existia esse movimento de neutralizar o caráter político dessas datas. E, diga-se de passagem, no Brasil isso funcionou muito bem. Tanto com o Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras, quanto com o 1º de maio. Então, no lugar de combater, eles absorveram e neutralizaram. E do Dia das Mulheres, Dia das Mulheres Trabalhadoras, né? Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. As bolcheviques já estavam discutindo a respeito disso. Eu acho que uma das primeiras comunistas a falar sobre isso foi a Clara Zetkin, né? Que é uma alemã. E aí teve aquele evento de um incêndio dentro de uma fábrica de tecidos. De uma fábrica de saias. Teve esse evento dentro da fábrica de saias, que tinha a força de trabalho majoritariamente feminina, que foi depois de terem discutido o Dia Internacional das Mulheres. Então o incêndio aconteceu depois. Mas ele aumentou a quantidade de discussões a respeito disso, né? Aí, se eu não me engano, o Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras foi já na época da Terceira Internacional, muito defendido pela Alexandra Kollontai, que era uma bolchevique importantíssima da época. E, inclusive, ela tem um texto muito interessante defendendo a necessidade de um Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras e que isso não era sinônimo de dividir a classe trabalhadora em dois, mas justamente o contrário, de apontar para as necessidades específicas das mulheres trabalhadoras. E esse dia também foi neutralizado, né? Foi transformado num feriado de chocolate, Não, o incêndio foi um acidente. Não morreram só mulheres no incêndio, né? Os manuscritos são uma obra boa pra começar, Marx? Não, eu acho eles difíceis. Se você não tiver professor te orientando, é muito difícil. Deixa eu ver aqui de baixo pra cima. Tem muita coisa. Deixa eu voltar um pouco pros superchats, que faz tempo que eu não olho. Podia explicar como se dá o lucro em prisões privadas de duas maneiras. Uma é com trabalhos forçados. Então, em algumas prisões brasileiras, nos Estados Unidos tem muito mais, né, inclusive. Você é obrigado a trabalhar dentro da prisão. E esse trabalho da prisão, ele gera lucro para essas empresas, justamente, né, para prisões privadas. Até porque tem umas prisões que tem um sistema de... Você não ganha dinheiro, você ganha tipo um token, sabe? Você ganha tipo um recurso para poder adquirir alguns bens dentro da cadeia. Então, isso é uma das formas, né, com trabalhos forçados. Mas a segunda forma é com subsídios do Estado. Então, a gestão da cadeia, por exemplo, o Estado constrói uma cadeia e aí a cadeia é privatizada. E aí a gestão dessa cadeia fica a cargo de uma empresa privada. O Estado tem que subsidiar essa cadeia porque é um serviço de interesse público. É a mesma coisa com os transportes. O Estado subsidia e esse subsídio, leia-se, é uma transferência de recursos públicos para o bolso privado. Então tem essas duas maneiras. Trabalhos forçados e extorquindo os recursos públicos, né, para gestão mais eficiente dessas prisões. Com a privatização, as prisões vão aumentar? Tem todo o estímulo do mundo para que sim. Porque imaginem, mais gente presa, mais recurso ela precisa. Mais recurso ela precisa, mais ela pode exigir do Estado. Mais exigindo do Estado, mais o Estado manda. Então sim, tem um incentivo, tem um conflito de interesses aí. Aquele turista que arrancou o pôster na Coreia e voltou em estado vegetativo. Quem analisou essa história de maneira mais profunda foi o Lucas Rubio. Então dá uma olhada no Lucas Rubio quando ele participou do A Deriva, do Arthur Petri, e ele explicou essa história por dentro, que eu nem sabia que isso tinha acontecido. Mas ele foi investigar, eu não sei muito bem, não domino muito bem o que aconteceu. Aqui, achei onde eu tinha parado. Felipe da Silva, obrigado pelos R$20. Boa tarde, faço acompanhamento psicológico pelo Sameca, gostei muito do projeto, sou advogado no norte do Paraná e gostaria de saber como posso ajudar a Soberana. Procura o júri. Deixa eu pegar aqui, ó, se você ainda tá no chat, Felipe da Silva. Entra no nosso Discord, por favor, se você puder, e procura o júri, que é a nossa frente de massas de juristas. Vai ser o melhor lugar para você começar a contribuir com o nosso trabalho e se inteirar nos nossos projetos. O júri é a nossa frente de massas de juristas, tanto de estudantes de direito até pessoas que atuam na área. E isso é uma forma da gente organizar a sua categoria, né? Categoria de jurista, para começar justamente a unir essas pessoas que trabalham, muitas vezes, sendo forçadas a fazer o jogo da justiça burguesa, né? Que é uma coisa difícil. Inclusive por isso que tem muita discussão, muita formação, muito debate teórico dentro do júri, né? É um campo difícil, um campo contraditório pra caramba. Eu adorei essa mensagem, eu queria poder destacar ela. Emanuel Moreira mandou R$5. É uma fotinha escrito Hope. Ian, você quase não fala do Congresso. Dá uma importância enorme ao Executivo Nacional. Cada vez mais enfraquecido. Beira a desonestidade. Emanuel, você é petista, né? Pro seu comentário, obrigado por pagar R$5 pra me criticar. Eu acho que todo mundo deveria seguir o exemplo do Emanuel e pagar R$5 pra me criticar.
Eu só quero dizer pra você que provavelmente tá criticando isso da via do petismo. Eu queria dizer, sinto muito. Eu detestaria ser petista nesse momento. Detestaria. E siga o exemplo do Emanuel, né? Pague para me criticar. E não, eu não vou indicar todas as vezes que eu falei, tanto da Câmara quanto das Assembleias Legislativas, porque eu não presto contas para você. Se você quiser, você poderia pesquisar no meu canal. Como você não fez, eu só digo o meu mais sincero sinto muito para você. Igor Tomás, existe material comunista sobre a ligação do massacre animal, pecuária, em relação com as mudanças climáticas e pandemias? Como seria isso no comunismo? Quem lê muito sobre esses assuntos, obrigado pelos $5 canadenses, é a Bebel. A Bebel é a ecologista política da Soberana, e ela, no canal dela, ela fala muito sobre esses assuntos, ela lê muito sobre esses assuntos. Então, como seria no comunismo é uma projeção um pouco ingênua da nossa parte, né? Não segue muito os nossos critérios de materialismo histórico. Mas falar sobre isso, sobre uma análise marxista, quem é muito qualificada para falar é a Bebel. Procura Bebel Ecologia, que você vai encontrar. Ecologiza polística, exatamente. Ó, a Bebel aqui, ó. Ecologiza polística, é ela. Nem sabia que ela tava aí. Dica pra aprender a escrever bem. Se você faz ensino superior, faz pesquisa. Foi assim que eu aprendi. Tô falando do meu método. Como que eu aprendi a escrever? Não digo que eu escrevo bem, mas eu aprendi a escrever fazendo pesquisa. Então eu fiz 2 iniciações científicas na faculdade. Eu escrevia, submetia meu texto, o meu orientador, eu tive um orientador, depois uma orientadora, criticava, retornava e eu tinha que escrever o mesmo texto. Esse processo de reescrever o que você já fez foi um processo muito didático pra mim. Eu não tenho muito um método para aprender a escrever melhor sozinho. Porque o que faz com que eu consiga ver o que melhorar justamente foi o olhar qualificado dos meus professores na USP. Então, esse é o método que eu recomendo se você estiver no ensino superior. Busque fazer pesquisa, porque foi assim que eu aprendi a escrever. Foi um processo muito valioso. Eu vejo isso, inclusive, com gente que está fazendo mestrado antes de tudo. Tipo, não fez iniciação científica, não fez pesquisa na faculdade e já pula pro mestrado. A galera chega com um problema muito sério pra escrita, porque não teve esse treino de reescrever a mesma coisa várias vezes sobre o escrutínio de um especialista. É meio isso, busquem comer cimento. A pergunta da Natália aqui é meio parecida com a outra. Como desmentir as coisas a respeito da China e da Coreia? Eu vou dar a mesma dica, caso você não tenha ouvido, que é: não parta para desmentir como sua primeira tática para se comunicar. Não sei se a sua pergunta tá vindo daí, mas se você tá tentando se comunicar com pessoas da classe trabalhadora que não tem familiaridade com o nosso campo, não utilize desmentir as coisas sobre os países socialistas como prioridade. Porque essa é uma forma que vai encontrar muita resistência. Eu tava conversando sobre isso justamente com a Bebel, que é: as pessoas têm uma resistência muito grande de admitir que elas estiveram erradas. Sobretudo de admitir que elas foram feitas de bobas, que elas foram ingênuas, que elas não checaram, e muito menos de admitir: eu vi isso e não chequei se era verdade. As pessoas têm muita resistência em admitir isso. Então o processo de admitir que você esteve errado, que você foi enganado e que você não checou as coisas é um processo doloroso, sobretudo na vida adulta. Ir direto para esse processo de fazer a pessoa contestar quase que a própria identidade mesmo, não é uma coisa muito eficiente. Vale mais falar a respeito do que a pessoa sofre na pele no próprio capitalismo brasileiro. Então, por exemplo, eu vi um comentário muito interessante no meu vídeo do Thiago. Um cara falou assim: se no socialismo as pessoas passam fome, eu não sei. O que eu tenho certeza é de que no capitalismo elas passam. Muito didático essa fala dessa pessoa, sabe? A pessoa pode ter as dúvidas a respeito de se teve fome no socialismo ou não, mas ela tem certeza, mais do que absoluta, de que no capitalismo acontece. E isso é mais do que o suficiente pra começar a conversar com esse tipo de gente, tá? Tá de brinco, cara? Não passou da hora da esquerda radical parar com as briguinhas entre si por linha X ou Y e Sioni? Por que você acha que existe disputa entre linhas? Você acha que isso é uma trivialidade? Você acha que um partido ou uma organização não precisa ter linha? Porque essa disputa entre linha X ou Y não é uma vaidade, tampouco um capricho. É uma necessidade. Eu digo pra você o porquê. Nós estamos enfrentando um Estado burguês que tem exército e polícia permanente, que tem toda a mídia e os meios de comunicação nas suas mãos, que tem o sistema escolar nas suas mãos, o controle sobre portos e aeroportos e as fronteiras. Você acha que uma organização que não tem uma linha bem definida, rígida e correta não é necessário? Isso não é um capricho. Todas as revoluções que aconteceram porque as suas organizações condutoras tinham linhas corretas, rígidas, acertadas e robustas. Então não é hora de parar essa briguinha entre X e Y.
mais do que nunca é necessário a gente falar da necessidade de existir sim uma linha correta. E que seja correta. O Lenin era todo oi casado das ideias. É nada, o Lenin era um homem casadaço, irmão. O Lenin era casado. Você olha a foto do Lenin com a Krupskaya e fala, cacete, esse cara era casado, viu? Eu não sei, piranhão mesmo era o Fidel. O Fidel era mais assim, né? Fidel é tipo, a mulher chegava, oi, sou uma agente dos Estados Unidos, vim te matar. Ele fala, deita na minha cama que vamos cometer sexo. Era assim o Fidel, sabe? O Lenin era muito casado, velho. O Lenin era aquela música do Lil Vinicim, casado.mp3. Exato. Eu não sei se você falou antes de mim, mas o Lenin era isso aqui, pô. Lil Vinicim casado, velho. Vocês da Soberana tem algum projeto pra trazer representante dos motoristas de aplicativo pra falar sobre a PL? Com certeza. Sinto falta da esquerda radical pautando o debate, principalmente porque tem muito facho botando culpa nos impostos. Sim, a gente tava verificando a possibilidade de trazer trabalhadores, inclusive trabalhadores, né, que são organizados pra falar sobre a PL, com certeza. Porque aí a pessoa pode dar o relato de primeira mão de como é a realidade dos trabalhadores. Mas não só isso não é só o suficiente. Seria importante ser um trabalhador da área que seja também um militante ou alguma pessoa que é estudiosa do tema, porque a experiência imediata não faz com que a gente tenha todas as informações, né? Então, por exemplo, o cara pode falar da experiência dele, mas ele pode não saber a experiência de todos. Algum país socialista chegou a proibir religião ou reprimir de alguma forma? Eu acho que a gente tem alguns exemplos, né? Na União Soviética, todos os feriados religiosos foram abolidos, a igreja perdeu completamente a sua capacidade de ingerir no Estado, de ter ingerência no Estado, nem sei se esse verbo existe. A igreja passou a pagar impostos. E o ateísmo não só era a linha oficial do Estado soviético, mas ele era fortemente estimulado. Eu acho que o exemplo mais radical que a gente teve, né, radical de ir na raiz mesmo, foi o exemplo da Albânia. O exemplo da Albânia foi a Albânia era um país de maioria socialista, maioria socialista, claro, né, mas era um país de maioria muçulmana. É o único país, eu acho que até hoje, é o único país da Europa que tem maioria muçulmana. E lá na Albânia, eles fecharam todas as mesquitas, eles transformaram as mesquitas em outras coisas. Transformaram em espaços de cultura, de associação, de teatro, blá blá blá. Esse foi o caso mais, digamos assim, radical. Ser muçulmano não era ilegal, de forma alguma. Mas foi o exemplo que eu lembro de cabeça mais, digamos assim, categórico de um estímulo para a superação da religião. Mas hoje a Albânia voltou a ter maioria muçulmana, tá? Então, você não acha que criticar algo de liberal pode não surtir efeito desejado? Eu acho que esse termo ainda não é encarado de forma negativa pelo público. Pelo público leigo, né? Como você falou, eu acho que a gente tem que adequar nosso vocabulário ao nosso interlocutor. Então, de fato, por exemplo, quando eu tô conversando com trabalhadores, eu não uso jargão. Eu não falo liberal de jeito nenhum. Justamente porque a pessoa pode ter uma concepção de liberal que é completamente diferente do que eu tô querendo dizer. Eu falo liberal quando eu tô fazendo análises, assim, que eu quero que perdurem, principalmente como comunicador, né? Pra ser mais preciso. Mas quando eu tô me comunicando com determinados trabalhadores, aí eu quero ser o mais claro possível, né? Então eu concordo com você. Agora, na internet, a gente não pode agradar todo mundo, entende? A gente precisa ser explícito a respeito de algumas coisas, inclusive como o liberalismo é a raiz da precarização do trabalho, por exemplo, sabe? De onde vem a história de que a justiça trabalhista destrói empregos e ferra o pequeno empreendedor? Isso aqui é ótimo, porque isso aqui vem daquela clássica ideia de que a burguesia vai defender a ideologia dela, dizendo que está defendendo o seu bem. Então, tudo que a burguesia diz que é pro seu bem, geralmente é uma defesa dela própria. Isso aqui é um exemplo. A burguesia nunca vai dizer que nós temos que ter menos proteção dos trabalhadores porque ela quer que os trabalhadores sejam precarizados. Ela vai te dizer que isso vai fazer bem pra você. Ela vai dizer, olha, veja bem, mais leis significa menos emprego. Então, ó, veja bem, defender mais direitos é ruim pra você, trabalhador. A gente? Não, eu não tô nem falando da gente. Isso aqui é um papo 100% solidário. Então, a ideia vem disso aqui. Vem de um embuste de fazer parecer que os interesses da burguesia são os interesses de todo mundo. E de fazer parecer que menos direitos trabalhistas e menos proteção ao trabalhador é do interesse do trabalhador. Mesmo isso não tendo respaldo estatístico nenhum. Então, deixa eu ver se tem alguma doação aqui pra eu... Muita gente doando R$50. Obrigado por todo mundo que doou hoje, gente. Vai fazer toda a diferença, eu tenho certeza, tá? Galera querendo saber da minha vida sexual é impressionante, né? O que você achou do 1º de maio que Lula foi? Meu último vídeo no YouTube é sobre isso. Eu faço uma análise disso. E eu digo triste. Triste, sabe? Triste. Deprimente, é o que eu digo. Deixa eu dar uma volta aqui nos Pix só pra dar uma olhada. Bastante gente doando R$100, R$200.
Recomenda algum professor na FFLeste? Foi o que eu falei. Eu acho que os professores mudaram muito. Tem um professor que eu gostei muito, que é o Pimentel, que é sobre história da América Latina com foco em literatura. Eu acho que esse é o nome dele, Pimentel. Eu fiz as 2 matérias com ele porque eu gostei muito. Ele fala muito sobre literatura latino-americana. Essa é uma que eu acho que vale a pena. História da América pré-colombiana, também com o... Como é que é o nome do professor? Natalino, acho que era o nome do professor. E vale a pena fazer história do Brasil com o Napolitano, que eu já até recomendei o livro dele sobre a ditadura. Ele é especialista em ditadura. A matéria dele valeu bastante a pena fazer. Tô tentando lembrar demais. Se tiver ainda História da Ciência com a Márcia Regina, que foi minha orientadora, né? Natalino e Napolitano, sim, a gente fazia essa brincadeira também. A Márcia Regina foi... Eu não sei se ela tá ministrando aula agora, mas ela dava a História da Ciência e vale muito a pena. Eu adoro História da Ciência, vale a pena ler. Vale a pena fazer. Tô lembrando de cabeça aqui. Mas enfim, pode ter professores que eu tô falando que nem... Valeu, Natalina, exatamente. Pode ter professores que eu tô falando aqui que nem estão ministrando aula, mas... Valeu, Natalina. Mensagem natalina, ó. Valeu, Natalina. Tamo junto. Parece nome de chuveiro. Eu vi que o Eloy Casagrande me segue. Por que tem tanta gente que ainda acha que a Rússia é socialista? Porque eu acho que a linguagem do Império aproveita todo o vocabulário da Guerra Fria para fazer oposição à Rússia contemporânea. Então um reaproveitamento do imaginário popular da oposição da União Soviética. Sabe uma coisa que eu acho engraçado, gente? O Stranger Things é mega anti-Rússia, assim, né? Eles têm, a série é basicamente propaganda anti-Rússia. E ela se passa na década de 80. E é muito curioso, porque todas as vezes eles falam Rússia. Sendo que na década de 80, todo mundo falava soviéticos. Eu falei sobre isso no vídeo do Reagan. O tempo todo que você vê o Reagan falando, se referindo a essa região, eles falam Soviets. E aí, magicamente, a palavra soviético desapareceu. Agora é russos, russos, russos. Então, adivinha, né? Estão reaproveitando esse imaginário para fazer oposição à Rússia contemporânea. Coincidência? Eu acho que não. O Three Body Problem também é suco de antissocialismo? O livro é também. O livro é também. Eu falei sobre o livro esses dias. O autor é bastante denguista, assim. Ele é, bem... Na década de 80 ficou bom pra mim, então deve ter ficado bom pra todo mundo, sabe? Bom, gente, eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês fiquem bem. Todo mundo aí que tá no sul se proteja dentro do possível, né? A gente tá continuando a arrecadação aqui pra Mirabal. Tá fixado aqui a página, então sigam, podem doar direto, não precisa passar por mim. Deve ter aqui, juntando aqui com os superchat, deve ter uns 3 mil reais. Então eu já presto contas pra vocês, né? Nas redes, mostrando que eu mandei mesmo dinheiro, né? E é isso, tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Bora doar gurizada, como diriam os gaúchos, né? Leonardo Lijo, obrigado pelos 100 reais. E tamo junto, gente. Obrigado por tudo, pra todos que participaram hoje, inclusive os petistas, né? Valeu, Natalina, exatamente, né? Fica aí o abraço pra Natalina também. E é isso, gente. Já eu publico lá a prestação de contas e protejam as tartarugas, inclusive, né?